E aí, galera, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go. Opa, mais gente chegando. E hoje nós vamos ver um utilitáriozinho bem simples de fazer e útil, claro. Ahn, Seguindo aquela nossa ideia de vez em quando ter alguma coisa simples, né? Alguma coisa mais facinho, e de vez em quando ter alguma coisa mais avançada. Então hoje é o dia de uma coisa mais simples. Nós vamos fazer um utilitário que retorna um UUID. Eu vou mostrar isso, né? Ele já está feito. E eu vou só acompanhar o código e mostrar para vocês, e também vou mostrar um outro projeto que eu estou trabalhando, do nosso Go Sidekick, que vai ser divertido também, vai ser uma coisa legal. Mas hoje é um dia bem simples mesmo, bem para a gente ver um pouquinho de código mais pé no chão, né? Mais do dia a dia. Então deixa eu já mostrar aqui para vocês. Bom, o que aconteceu é que eu uso muito o UUID para fazer, por exemplo, índice de banco de dados, né? Quando você tem um banco de dados em múltiplas máquinas, você não pode usar um ID que é um inteiro somente, né? Você precisa de alguma coisa que não vá dar colisão entre bancos de dados quando você for tratar com dados que estão em lugares diferentes. E a forma mais canônica de fazer isso é você usar como índice um UUID. E aí, toda hora que eu preciso do UUID, eu não tenho um gerador na mão. Eu não tenho alguma coisa simples que eu bato um comando e ele esteja lá. Então eu acabei brincando e falei assim, vou criar um. E a ideia, como a gente já estava conversando, é criar aquele repositório, né? Tá aqui o nosso repositório do Go Sidekick, que é um monte de utilitários que a gente está fazendo. Preciso de um utilitário para fazer alguma coisa. Já ponho aqui no Sidekick, que é o ajudante do programador, né? E esse aí já está lá. Claro, depois as URLs vão estar todas na descrição do vídeo para quem estiver vendo isso depois. Bom, e aí eu coloquei várias opções que eu achei interessante, que eu uso no meu dia a dia. E ao invés de ir na internet, achar um gerador de sidekick não, um gerador de UID no Google e aí pedir para ele gerar um UID, agora a gente tem um gerador aqui no terminal para ficar mais fácil, né? Bom, o código é bem simples. A gente usa o goconfig, que vai gerar a configuração para a gente. Aí a gente criou uma struct. Essa struct vai alimentar o goconfig. Ele vai pegar os parâmetros da linha de comando, de variáveis de ambiente, e vai preencher a struct para a gente, assim fica tudo parametrizado. Os parâmetros são coisas que realmente eu gosto, são coisas úteis para o meu dia a dia. Por exemplo, eu quero que retorne carreage return ou line feed, ou seja, o /n ou /r, eu quero que retorne. Porque isso pode ser útil. Normalmente eu não quero que retorne nenhuma quebra de linha, porque eu quero jogar isso dentro de uma variável de ambiente, eu não quero que a variável vá com a linha no fim da variável, né? Depois eu até posso mostrar como que é isso. Para ficar bonitinho, eu quero que o UUID seja uppercase ou lowercase. Normalmente lower, mas vai que eu queira diferente, né? Armored, né? Ou seja, com armadura. O que é com armadura? É colocar aspas em volta, é fazer com que fique friendly para você copiar e colar dentro de um código, ou dependendo de onde você quiser colar. E qual que é o caractere usado para armor? Né? Normalmente é a aspa, né? Essa aspa dupla, mas pode ser outra. Por exemplo, se você estiver colando no PostgRE, vai ser a aspa simples, porque a aspa dupla define que é um campo e não um conteúdo string, né? Quantos eu quero que sejam gerados, por exemplo?
E qual vai ser o separador deles quando eu criar mais de um? Se eu quero um separador no final da string. Enfim, coisas para gerar automaticamente, eu poder colocar isso aqui dentro de um script e ele jogar isso provavelmente para dentro de um código, dentro de um SQL ou de uma variável de ambiente. E vamos lá. Aí aqui esse códigozinho bem simples é o parser dessa struct, fazendo o goconfig pegar esses dados, que podem estar em variáveis de ambiente, podem estar na linha de comando, e jogar para dentro da struct propriamente dita, fazer o parser dessa struct. Em seguida, algumas variáveis só para conter se eu quero quebra de linha, se eu quero qual é o caractere de armor que eu quero. E aqui o truque é bem simples, ele vai sempre concatenar aqui embaixo essas variáveis na string, né, no retorno. Então normalmente elas não têm nada, mas se tiver, por exemplo, o carreg return, ele vai colocar o /r. Line feed, ele vai colocar o /n. Então tá vazio, mas passou por aqui, eu mandei colocar, ele vai preencher. O caractere de armor, é claro que ele só vai colocar o que tiver configurado e se tiver armored, né? Se a armored tiver true. E aí ele faz um for entre a quantidade que eu pedi para ele criar. E aqui a gente simplesmente chama uma função do package UUID. Esse package UUID é o que eu estou usando nos meus projetos até por enquanto, né? E está se comportando muito bem, ele é escrito pelo Google. O que eu usava antes, ele não era ruim, mas ele retornava erro e não faz sentido o UUID retornar um erro, porque o único erro possível de acontecer na geração do UUID é se o sistema operacional não conseguir gerar um número randômico, o que hoje em dia é impossível. Então eu gosto desse daqui porque ele não retorna o erro. Aí eu verifico se uppercase ele gerou o caractere aqui, né, que eu chamei de ID, gerou o caractere, não, o UUID, e eu chamei só de ID aqui. Aí se uppercase tiver true, ele dá um toUpper aqui, concatena tudo e já printa. E foi para a tela. E beleza, looping se tiver uma próxima opção, quando acabar ele simplesmente sai do aplicativo. Então vamos ver como é que isso funciona lá no terminal, né? Go run, não está compilado ainda. E eu já tenho várias opções aqui. O goconfig, ele já gera o help pra gente. Então se eu der um -H, ele vai me dizer as opções aqui. Preciso dar uma melhorada no goconfig porque ele não dá uma boa descrição do que faz o quê. Geralmente, como eu uso as coisas mais por extenso, fica já meio descrito, mas como esse aqui eu quis usar só siglas muito pequenininhas, então não ficou uma boa descrição, preciso ir lá no código do goconfig e dar uma melhorada nele. Falando nisso, a gente aceita por request, tá, gente? Se vocês quiserem me ajudar a ir lá brincar no código do goconfig, puxa, sensacional. Bom, vamos fazer alguns exemplos, né? Por exemplo, vamos supor aqui que eu quero que ele gere N5. Olha lá, ele gerou 5 UUIDs, só que um do lado do outro. Não ficou legal, né? Seria mais legal que eu tivesse um separador, talvez, né? Então, se eu não me engano, é esse aqui. Então vamos colocar lá, traço. Separado por ponto e vírgula. Olha lá, e agora ele colocou os pontos e vírgulas aqui. Mas ainda não está legal. Vamos supor que eu quero um por linha, então eu quero line feed. Olha lá, agora ficou com line feed.
Só que isso aqui eu vou mandar para o Windows, então é melhor que tenha carrege return também, né? Só que aqui não vai dar para mim ver a diferença, porque o próprio terminal vai matar. Mas se eu jogar para um arquivo e abrir o arquivo, eu vou ver que o carrege return está lá. Então está funcionando o padrão Windows aí também. Que outro parâmetro que falta? O Armored, né? O Armored também é legal. Vamos tirar esse daqui. O Armored, se eu não me engano, é o padrão, é o A. Então, se eu simplesmente colocar aqui um traço A. Olha lá, agora veio todos os Armored. Traço U, se eu não me engano, é uppercase. É isso mesmo. Enfim, coisas para usar no dia a dia, né? Então tá aí, um gerador muito simples, mas que cumpre o trabalho dele. Gera N UUs IDs, já com todas com todo o rebusque necessário, né? Fazendo um trabalho aí. E aí seria o caso só de colocar ele num script, se for usar dentro de um script, ou jogar para uma variável de ambiente. Vamos fazer a brincadeira aqui de jogar para uma variável de ambiente, né? Deixa eu tirar isso, eu vou deixar só uppercase, porque eu achei bonitinho. E ele vai gerar só um é o padrão mesmo. Eu estou gerando um aqui e esse % aqui é do ZSH dizendo que não teve quebra de linha. E aí eu vou colocar aqui numa variável de ambiente, teste igual cifrão, pá. Ele rodou e colocou numa variável de ambiente. Se eu der echo teste, olha lá. Enfim, coisas muito úteis para mim que uso isso uso o UUID como índice e às vezes você quer, enfim, preencher algum campo com isso, como um SQL da vida aí, tá aí um gerador de SQL, um gerador de UUID com direito a pôr aspa, com direito a fazer o que for necessário. Dúvidas, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Senão eu vou pro outro exemplo, que é o migration. Pessoal todo calado. Poxa vida, só eu falo. Aí chega no Out of Recorders, o pessoal fica mais solto. Mas, poxa vida, gente, só eu falando. Bom, vamos lá. Vou fechar esse daqui, que a gente já viu. E vamos para o outro exemplo, que ainda não está funcionando. Mas o que aconteceu é o seguinte, também é no Go Sidekick, e o que aconteceu foi que a ferramenta de migration que eu usava foi descontinuada. A nova ferramenta de migration, que é um fork da que eu usava, e por isso a gente continua usando ela, ela está sem atualização desde janeiro do ano passado. Então provavelmente ela está morta, apesar de funcionar muito bem. E o pessoal dá até risada, fala assim, quer ver o César vai escrever a dele? E é exatamente o que eu estou fazendo, porque é legal, eu gosto dessas coisas. Então, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui gosta também, não preciso explicar isso. Então, deixa eu mostrar aqui uma coisa interessante. Essa é uma ferramenta que ainda está sendo construída, e a primeira coisa que eu queria construir dela era assim, bom, eu preciso listar todos os arquivos de up e down que vão estar no migration. E a primeira coisa que eu fiz foi usar o pacote path e fazer o que normalmente eu faço, que é criar um worker
e é esse worker percorrer um diretório e aí eu tratar tratar cada uma das interações desse worker, e isso você faz com a função walk desse mesmo pacote aqui, do filepath. E aí é aquela história, você tem que criar um worker, e aí você tem que ficar tratando arquivos por arquivos, aí isso vai te retornar um vetor de arquivos, aí você vai ter que botar esse vetor de arquivos em ordem, você vai ter que, durante o trabalho desse worker, você vai precisar decidir se esse arquivo é o que você quer ou não. Então eu ia ter que decidir se ele tem um SQL, ele tem um UP, e aí eu ia ter que botar, no final disso tudo, eu ia ter que colocar ele em ordem alfabética, porque o migration segue uma ordem específica de arquivos, né? Cada arquivo tem 001, 002, 003, eles são numerados justamente para poder seguir a ordem da migration, e depois você poder registrar essa ordem no metadados. E aí, antes de eu fazer, eu falei, mas deve ter um jeito melhor de fazer isso, né? E eu fui procurar na internet só para fazer aqueles 5 minutos de descontração antes de sair escrevendo código. E eu encontrei esse cara aqui, que é o Glob, e ele faz tudo que eu precisava. É um absurdo. É só passar o padrão que você quer que ele procure. Então aqui eu estou fazendo join, né, filepath join, do diretório que eu estou recebendo como parâmetro e do padrão que eu quero que ele procure. E o padrão é uma expressão regular, normal, que você usaria no bash, tranquilo. E aí, ele simplesmente vai fazer todo aquele trabalho de procura para mim, já casando com essa expressão, e já retornando, inclusive, em ordem. Né? Inclusive, ele vai ordenar para mim. E pronto, está resolvido. Então aqui nós temos duas funções que foram basicamente resumidas em uma linha. Ia ser muito maior que isso se eu tivesse usado o filewalk, criando workers e tudo mais. E aqui foram só duas funções muito simples. O que mudou foi só a expressão regular. E ela já retorna o files já ordenado, já filtrado, já pronto para usar. Aí o que eu vou fazer? Nas próximas etapas disso daqui, vai ser pegar o retorno do files, verificar o número, casar com metadados, percorrer um por um, enfim, começar a fazer realmente os trabalhos de um migration, né? E como aperitivo da brincadeira, uma coisa que a gente tá querendo fazer, que eu e o Felipe já discutimos, é claro que já fui chamado de louco por causa disso, também tem a possibilidade de incluir script Lua no meio dos migrations. Então, se você quer ter um comportamento diferente ali no meio de um migration ou automatizar alguma coisa, vai ter talvez tenha a possibilidade de inserir um script Lua ali. Bom, e por incrível que pareça, esse código tem teste, porque eu não acreditei que ia funcionar tão bem. Mas funciona, ficou bem legalzinho. E também a descrição, ele não está pronto ainda, está muito longe de estar pronto, mas a descrição já está mas ele já está lá no repositório mesmo, não estando funcionando ainda. Ele já está lá no repositório do Go Sidekick e aos pouquinhos eu estou brincando com ele. Com certeza a gente vai falar mais desse cara aqui em outros grupos de estudo. Bom, galera, é isso. Essa foi a parte gravada dessa semana e agora a gente vai para a nossa área Out of Recorders, que a gente vai bater papo. Como sempre, os assuntos mais legais surgem na Out of Recorders, então se você está vendo isso depois no YouTube, tenta aparecer, porque as coisas mais divertidas acontecem quando ninguém está sendo gravado, né? Até mais, galera.